Lucas capítulo 6, versículo 38. Dê, que ser-vos é dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos cantar junto conosco. Dê, e Deus te devolverá, muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Comigo. Dê, e Deus te devolverá, muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Dê em fé, dê em amor, dê feliz, com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Dê, e Deus te devolverá, muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. De coração, dê o melhor, dê a Deus, pois as bênçãos vêm dele. Não segure e nem retenha. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Dê, e Deus te devolverá. Shalom, graça e paz a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma das nossas aulas. Hoje eu tirei o fundo para a gente mudar um pouquinho, não ficar a mesma imagem. Estamos preparando aí uma nova mudança também aqui, em nome de Jesus. E quero agradecer pela sua presença aqui na aula comigo ao vivo, por vocês que vão assistir a aula gravada. Que Deus possa os abençoar, espalhando a face dele sobre vocês e vos dando a paz. O Senhor, ao resplandecer a face dele sobre a vida de vocês, Ele possa falar com vocês, Ele possa dar direção a vocês, Ele possa dar entendimento, revelação da sua vontade que é boa, perfeita e agradável em nome de Jesus. Shalom, minha filha, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Então, nós vamos hoje falar sobre a ira de Deus, nossa sexta aula. O que é a ira de Deus? Uma coisa que eu estava conversando com a irmã Leila aqui antes de começar a aula é sobre que devemos levar as coisas de Deus mais a sério. E esse é o ponto fundamental dessa aula. Que ao terminarmos essa aula, a gente possa olhar não só para Deus, mas olhar para o seu reino e para aquilo que pertence a ele com mais seriedade. Porque eu vou começar a aula fazendo uma pergunta. Aonde estão as mulheres e aonde estão os homens que têm zelo pela palavra de Deus como Pedro, no caso de Ananias e Safira? Onde estão? Cadê eles? Cadê? Cadê os homens e mulheres que quando alguém se levanta contra Deus, não é contra nós temos a atitude de Pedro? Onde estão? Porque é amorzinho para tudo, A pessoa está ali escandalizando o reino, falando mal do reino, está nos impedindo de pregar a palavra, impedindo que as pessoas vejam Cristo na nossa vida, e estamos de boa, temos que amar. Se Pedro pensasse assim, não era enterrado na Anania nem Safira. Então, já vou começar com um negócio bem sério hoje. Esse curso aqui não é brincadeira, não. O negócio que é sério. É levantar cristãos zelosos. Porque quem nos chamou é um Deus 3 vezes santo, justo, que pratica a justiça, que odeia
e que ira. Mas vamos entender um pouquinho aqui o que é a ira de Deus. Ok? Eu vou ler para vocês agora 4 versões. A primeira versão, ela é o meu estudo do original. A primeira. A segunda versão que eu vou ler aqui é Almeida, Fiel e Corrigida. Terceira versão que eu vou ler é a King James. E a quarta versão que eu vou ler é a Bíblia Viva. Viva. Shalom, irmã Lucinéia, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, vamos lá. Vou ler 4 versões do mesmo texto. E prestem atenção. Porque a gente acha que a ira de Deus é só o lago de fogo. E vamos aprender que não. O negócio é muito mais sério. Dizer que é cristão, que é salvo, é sério e demais. Nunca esqueça, você serve um Deus 3 vezes santo, que é justo, que pratica a justiça, que odeia e que se ira. Romanos 1,18. Eu vou ler, como eu falei, eu vou repetir para a irmã Lucinéia, vou ler 4 versões. A versão do original que eu fiz, da minha pesquisa, Almeida Fiel e Corrigida, King James 1611 e a Bíblia Viva. Começarei a ler então. Porque a justa indignação de Deus já está em manifestação desde o céu contra toda atitude que rejeita a Deus, toda a prática moral corrompida dos homens que conscientemente estão sufocando a verdade por meio do seu estilo de vida injusto. Outro versículo, Bíblia Almeida. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça, ou que detém, ou que troca a verdade pela injustiça. Então, é alguém que troca. Bíblia King James 611. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Suprimir aqui no sentido de abafa, esconde e mostra a injustiça. Bíblia Viva. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça. Presta bem atenção. Que repelem a verdade em troca da justiça. Aprendem, estão no culto ouvindo, leem a Bíblia, mas na prática de vida repelem a verdade e vivem como ímpio. Vivem de forma injusta. Ira no grego não é uma expressão emocional que acontece com nós, seres humanos. Processo de raiva, de controle emocional, uma reação explosiva. Não é isso. Para um especialista como Paulo de Tarso, ele escolher a palavra orge para colocar aqui como ira, ele escolheu a palavra certa, ele sabia o que estava fazendo. Essa palavra significa uma posição firme de Deus contra o pecado. Uma resposta, que Paulo está dizendo, Deus vai dar uma resposta inevitável que a santidade dele exige diante da corrupção. Diante dessas pessoas que conhecem a verdade, sabem da verdade, mas recusam. Paulo cita 2 tipos de pessoas, depois nós vamos ver para frente.
Paulo fala daquelas pessoas que vão recusar a verdade que é Cristo, e ele fala daquelas pessoas que vão conhecer a verdade, mas vão negar a Cristo, recusando a verdade e vivendo impiamente. Vão dizer que é crente, vão dizer que é cristão, que é salvo, mas vão viver condutas de ímpio. Parece que cada aula que passa, as coisas ficam mais sérias, né? Parece que cada aula que a gente vai caminhando, as coisas vão... Mas pode ficar tranquilo que vai dar uma maciada, tá? Pode ficar tranquilo aí. Porque aí a gente vai para os outros atributos, a gente vai com seriedade. A gente vai sabendo que não são menos importantes. E uma outra coisa que eu quero que você entenda. Quando Paulo, ele coloca a palavra no grego, orge, O-R-G-E, com um traço em cima. E Paulo usa a palavra, olha só a palavra que ele usa, ó, a ira de Deus se revela do céu. Quando ele usa a palavra revela aqui, ele não está falando, olha, revela. Quando você vai ler, Deus revela. Tem presente. Não é passado nem futuro. Paulo está falando que Deus, no presente, ele revela a ira dele. No presente. A ira de Deus não é só no juízo. Ela se manifesta no presente. Entender essa realidade, ela é muito importante. O próprio contexto de Hebreus, capítulo 1, versículo 24, 26 e 28, deixa muito claro que Deus, ele entrega o homem às suas vontades. Deus não vai vir mudar a vontade do seu coração, não. Tá? Para de pedir isso para Deus. Tá? Para de pedir isso. Deus vai pedir uma decisão sua. Deus não foi lá no Getsemane e mudou a vontade do coração de Jesus. É Jesus que teve que decidir qual vontade que ele ia escolher. Deus não foi no povo de Israel, que estava lá no deserto, e mudou o coração deles. Não, Deus falou, olha, estou colocando entre vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha. Aí estamos achando que Deus é Senhor, tira essa vontade do meu coração. Não, a vontade está aqui, mas a minha escolha é diferente. Porque eu tenho um Deus que se ira. Todos os dias, diz Paulo. Diz a palavra de Deus. Todos os dias. Não é de vez em quando, não. É todos os dias. Então, estou pregando para cristão. Estou dando aula para cristão. Isso aí, meu irmão, é o livre-arbítrio tão falado. Tão falado, mas sem responsabilidade. As pessoas acham que podem brincar com Deus. Um Deus que se ira todos os dias. E hoje vocês vão ver como o negócio é sério. Muito sério. E eu quero ver Deus levantar aqui, Deus levantar através dessa aula, homens e mulheres com coragem como Pedro, quando estão de frente com um Ananias e uma Safira. Como pessoas que querem perverter a verdade de Deus. A palavra suprir, reter, sufocar, que nós achamos nos textos aqui em cima, que eu vou ler rapidinho, tá? Indigna, sufoca a verdade, perverte, detém a verdade pela injustiça, que suprimem a verdade pela injustiça, que repelem a verdade e decidem pela injustiça. Esta palavra no grego significa katecho,
K-A-T-E-C-H-O. Traço em cima do O. Significa, Paulo, homem muito sábio. Direcionado com a sabedoria, direcionado pelo Espírito Santo. Fantástico. Significa segurar com força para impedir o movimento, para impedir o avanço. Conter algo para que não se manifeste. O que tem de gente contendo, o que tem de gente lutando contra a manifestação do evangelho através da minha vida, da sua vida, e a gente fica, perdoa, Senhor. Eu já oro assim, Senhor, eu quero justiça. A justiça do Senhor tem dois caminhos: arrependimento em Cristo ou a sua ira. Eu quero justiça. Um dos dois, estou satisfeito com um dos dois. Se o Senhor perdoar, eu também perdoo. Entendeu? Se o Senhor derramar sua ira, vou ficar satisfeito. Sou hipócrita, não. Porque a pessoa está ali lutando contra o evangelho. Aqui não está falando de uma pessoa que não é, que é ignorante. Aqui não está falando de uma pessoa que não tem conhecimento. Aqui está falando de uma pessoa que ela resiste ativamente, conscientemente. Paulo começa a citar o grande texto que todo mundo conhece, muita gente sabe de cor, de Romanos 18 para frente. Paulo começa a citar esse texto com esse versículo, dizendo que não vão ter desculpa. É dentro de um contexto que a verdade está presente, ela está perceptível, ela pressiona a consciência, está dizendo, olha, está errado, você está fazendo, não é certo, não é isso que eu quero de você, não é isso que eu tenho para você. O Espírito Santo está ali falando, e a pessoa está resistindo a ele, e toma a atitude de viver incoerente com o evangelho. Não só viver incoerente, mas impedir aqueles que querem levar um evangelho justo e fiel, santo, sacro, querem impedir essas pessoas também. O que essas pessoas fazem? Elas pegam essa verdade e até repetem para você, mas abafa e vive contra esta verdade. É fato. É a grande realidade hoje. Ira, resposta de Deus. Ao quê? A atitude do homem de suprimir a verdade, de abafar a verdade, de conhecer a verdade, mas na hora de pôr em prática, ele escolhe o quê? O mundo. Ele escolhe ir com a maioria. Todo mundo faz, eu não posso fazer. Ah, eu quero assim. É igual um caso de uma esposa que mandou um vídeo o marido cristão, eu conheço ele, mostrou um vídeo do Facebook, gente dançando forró, e falou para ele, eu queria tanto que você fizesse isso comigo. Isso não tem cabimento um negócio desse, é absurdo. Esse tipo de pessoa é que Paulo está falando aqui. Esse é um dos casos que eu estou citando. Sei de casos aí de casamento de marido proibir a esposa de ir na igreja. Eu estou falando de igreja, instituição humana, e agora eu vou falar daquelas igrejas sérias. Eu sei que estão ali realmente com o objetivo sério, de gerar o caráter de Cristo e fazer Deus conhecido. Eu sei que tem igreja séria assim. E aí o marido, Senhor, perdoa a minha esposa, Senhor, tem misericórdia. Não, não, aí ela vai continuar fazendo. Tem que falar, Senhor, que ela se converta,
a justiça do Senhor se manifeste nos dois caminhos. Ou a justiça Cristo, ela se arrepende e corre para Cristo, e vê que a única justiça que pode salvar ela é a obra de Cristo na cruz, é Jesus cumprindo a ira no lugar dela, recebendo a ira no lugar dela, ou é ela que vai receber a ira. E quando eu corro para a cruz, eu recebo a justiça de Cristo, porque ele sofreu a ira por mim, que eu merecia sofrer. Pronto, Deus me perdoa, me lança no mar do esquecimento. Agora, se eu continuo, aí não. Nós vamos aprender isso hoje, ver isso na Bíblia hoje, vamos ver isso aqui hoje. Vamos ver que a Bíblia fala sobre isso. Porque o pecado, ele não começa na prática, ele começa na rejeição. Aqui, ó. Quando eu rejeito a verdade aqui. A ira de Deus não é exagero, não é um Deus ruim, mau, corrupto, não. É um Deus justo. A ira de Deus é uma resposta justa. O homem não é vítima por ignorância, ele é responsável pela rejeição. Aquele que crê será salvo, quem não creu está condenado. Já está, não vai estar. A ira de Deus é uma justiça ativa, uma resposta santa ao pecado, uma manifestação do caráter de Deus. Porque senão ele torna injusto. Por isso que eu falo, a nossa oração, a gente tem que ter cuidado com o que nós oramos. Muito cuidado com o que nós oramos. Porque a oração do justo pode ir muito nos seus efeitos. Aí nós estamos trazendo luta para a nossa própria vida porque oramos errado. Eu não devo orar por uma esposa, por um marido, um filho rebelde, para que Deus abençoe eles. Eu devo orar para que Deus salve. Porque se eu orar para Deus abençoar e a minha oração ela tem poder, Deus vai abençoar. E eles vão achar que rejeitar a palavra, rejeitar a Deus é algo, ó, posso continuar. Deus me abençoa. Não estou errado, posso acordar no pecado, não tem problema. Não tem problema nenhum. Posso continuar. Sossegado. Porque isso conecta ao que nós acabamos de estudar no grego. O homem conhece, o homem reprime, o homem segura. E o homem rejeita e vive ao contrário. A ira de Deus é uma manifestação que revela que o homem rejeitou aquilo que ele sabe que é verdade. Ele sabe. Ele já viu, viveu milagres, ele viu coisas que infalíveis, coisas que só Deus pode fazer. Aí ele ou ela faz o quê? Recusa a Deus. Recusa a verdade. Viveu. Não está relacionado com o que nós não sabemos, está relacionado com o que nós ignoramos. Sim, irmã, rejeitaram a luz e escolheram as trevas. Só que é pior ainda, irmã, o Cineia. O caso que Paulo cita aqui é pior. Essa pessoa não só rejeita a luz, ela impede que outros vejam a luz. Tá? Vamos dar um exemplo, o caso de um cristão, se diz cristão, se diz evangélico, crente, sei lá, vai na igreja, instituição humana, seja a falsa ou seja a verdadeira, chega lá, ela ouve a palavra, Deus vai levantar alguém para pregar, para falar a verdade, vai, não adianta.
Nem que seja um jumento, Deus vai levantar para pregar. Aí essa pessoa faz o quê? Sai de lá, bebe, e ainda leva quem não bebe a beber. Aí a gente ora, Senhor, perdoa. Senhor, tem misericórdia. Não tem que orar, Senhor, faça justiça. Ou Cristo, ou a sua ira. Mas faça justiça. E olha que Paulo termina com uma frase muito séria. E digo de morte não é só quem faz isso, mas também quem consente. Quem consentir, quem se cala e não faz nada. Romanos 2, 8 e 9 diz assim: mas a ira e a indignação aos que são contenciosos, desobediente à verdade e obediente à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu, também do grego. Não esquecemos que o mal, Deus está falando aqui do pecado. O mal representa a imoralidade. Deus é o bem, então tudo que é o contrário a Deus é mal. Hebreus 3:11, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Quem não vai entrar no descanso de Deus? Incrédulos. Esses com que conhecem a verdade, sabe que Deus é um digno de confiança e não confiam nele. Apocalipse 14:10, também também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos diante do Cordeiro. Isso aqui é no final. E olha que interessante, hein? Quem que vai estar lá vendo tudo? Jesus e os anjos. Vão estar lá vendo o povo sofrendo. Apocalipse 14:19. O anjo lançou uma foice na terra e vindou a vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus, onde serão pisados. Apocalipse 15, de 1 a 7. Vi um grande e admirável sinal do céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Um dos 4 animais desceu aos 7 anjos, as 7 taças de ouro. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todos sempre. A verdade aqui é: Deus se ira contra desobediência consciente, rejeição à verdade e a prática contínua do pecado. Vou te falar uma coisa para você, que pode assistir essa aula daqui a alguns meses. Se você está pensando em largar a sua família, por causa de outro homem, porque quer buscar a felicidade, adultério é pecado. Mas eu sou cristão, salvação pela graça, sim. Mas a ira de Deus vem, porque tem que vir a purificação. Cuidado. Cuidado que você conhece a palavra, que é jovem, quando termina um culto numa igreja que realmente prega a verdade, é esteio da verdade, e vai fazer coisas do mundo. Cuidado. Cuidado. Porque a ira de Deus, ela vai vir um dia. Um dia ela vai chegar. E a ira de Deus não é que Deus é injusto. É resposta à minha e à sua escolha. Presta atenção. Não tem nada a ver com vontade, com emoções, tem a ver com escolha. A vontade vem, a vontade vinha lá em Jesus, estava lá em Jesus. Não quero beber desse cálice. Não, mas eu tenho que falar. Mas a verdade diz para mim que eu tenho que obedecer. Eu tenho que ir em direção à cruz. Então eu vou.
Arrependimento não é emoção, é mudança de direção. Ah, eu tenho que perdoar 70 vezes 7, Charles. Está dizendo na Bíblia, sim. Sim, está dizendo na Bíblia. É fato. Mas Jesus também disse, se arrepender, ou seja, não é o mesmo pecado. Tem que arrepender, é arrependimento. Não é o mesmo pecado, não. Agora, vamos ver a ira de Deus se manifestando na história? Será que Deus manifesta a ira dele sobre os seus escolhidos? Será que ele faz isso? Ou será que é só sobre o ímpio? Hein? Será que o escolhido de Deus, quando fizer alguma coisa errada, Deus manifesta a ira dele? Quando não se corre para Cristo, se arrepende, e corre para Cristo, se esconde em Cristo da ira de Deus? Vamos ver? A ira de Deus contra Faraó. Êxodo 7, 1 e 5. Êxodo 9, 13 e 17. Êxodo 12, 29 e 30. Faraó via os sinais, mas rejeitava a verdade. Aqui já aparece o padrão. Não é ignorância, é resistência. Tem conhecimento. Está vendo? É o que eu falei. Viveu milagres. Viu situações que era impossível acontecer e Deus intervindo. Não tem desculpa. O povo de Deus, a ira de Deus contra o povo no deserto. Números 14, de 11 a 23. Salmo 95, 10 a 11. Referência depois está lá em Hebreus. O povo viu milagre, viu livramento, viu provisão, mas mesmo assim duvidou e se rebelou contra Deus. Resultado, Deus se ira contra quem conhece, mas não confia. É assim que funciona, está na Bíblia. Não sou eu falando, é a Bíblia falando. Eu não vim aqui hoje para que você entendesse, se tivesse um conhecimento teológico do que é a ira de Deus. Não, eu vim aqui para te ajudar, sabe fazer o quê? A correr da ira de Deus, é evitar ela. Eu vim te ensinar a correr dela e a entender que quando alguém a busca e não corre dela, Deus é justo. Temos que orar para que quando a ira de Deus se manifestar, que ela sirva, que a pessoa se arrependa do pecado e corra para Cristo. Esse é o nosso papel como cristão. Aí eu vou alertar você, pai, mãe, marido, mulher, que muitas vezes você está orando para a salvação do seu esposo, a ira vem, você faz o quê? Você corre para socorrer. E não deixa Deus fazer o trabalho dele. Não deixa o Espírito Santo agir. Ai, não suporto mais essa situação, não aguento mais isso. Queria que vocês conhecessem 10% da minha história. Só 10% dela. Só 10%. E eu não tenho dó, não. Só 10% da minha história. O que eu vivi? Niara bate muito aí para mim escrever um livro. Botar na minha biografia junto da Francine. A ira de Deus contra Saul. 1 Samuel 13, de 8 a 14. 1 Samuel 15, 10 a 20. Ele sabia a ordem, ele entendeu a instrução. Mesmo assim, escolheu obedecer parcialmente. E para Deus isso não existe ficar em cima do muro. Tá? Não adianta falar para mim que eu estou em cima do muro ainda, vou decidir. Não. E não adianta também querer que nem Saul disfarçar desobediência em religiosidade.
Saul vai lá, segura a capa de Samuel e fala, não, fica aqui comigo. Vem oferecer a oferta junto comigo, para que o povo veja. Não adianta querer se disfarçar, não. A ira vem. Se não tem arrependimento, a ira vem. A ira se manifesta. E agora, nós vamos falar de algo comentado na segunda-feira. A ira de Deus contra Davi. Olha só, encontra Davi. Homem segundo o coração de Deus, hein? E Deus declara para ele, encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Está lá em Pedro. Olha só. 2 Samuel 11, de 1 a 17. 2 Samuel 12, de 7 a 14. Ele conhecia a Deus, ele tinha intimidade com Deus, mas pecou conscientemente e tentou esconder. E aí, cada detalhe, né? Quer esconder de todo mundo, mas não esconde de Deus. Você que me assiste pelo YouTube, me dá vontade de deixar até essa aula livre. É sério. Estou com muita vontade de deixar essa aula livre. Você que me assiste pelo YouTube, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode esconder de todo mundo o seu pecado, mas de Deus não. Quem sou eu para julgar? Ninguém, não estou julgando nada. Quem julga é a palavra. Eu não. Deus não me deu autoridade nem poder para isso. Mas me deu poder para ensinar a verdade para você. Estou pensando seriamente dessa aula eu deixar ela livre. Depois eu vou pedir a opinião aqui da pessoal que está aqui comigo. Sério. Que muita gente acha que pode esconder, né? Esconde do marido, esconde da esposa, esconde, os filhos esconde dos pais, esconde de um monte de gente. Ó, o pessoal já tá colocando aqui para mim deixar livre essa aula. Pode esconder de um monte de gente, mas não vai esconder de Deus. Não vai. De maneira nenhuma, de forma alguma. De forma alguma. Intimidade não impede disciplina. Que a disciplina é o manifestar da ira de Deus sobre filhos. Eu vou te contar uma novidade. Tem gente que se gaba do tanto de vezes que leu a Bíblia. Deixa eu te dar uma notícia para você, viu? Com mais conhecimento, aumenta a responsabilidade. Aqui tem um fato. Quanto mais é dado, mais é cobrado. É uma realidade. Aprenda isso. Quer conhecer mais? Venha para esse curso de teologia. Tem muito mais coisa aqui para você aprender. Você que vai assistir pelo YouTube. A ira de Deus contra Uza. 2 Samuel 6, de 6 a 7. Olha, o rapaz teve motivação boa, correta. Tocou a arca para segurar. Porque achou que ela ia cair. Ó, boa intenção. Mas Deus tinha dado uma ordem clara. Que ninguém podia tocar na arca. A arca deveria ser carregada pelos levitas e por uma vara. Boa intenção não anula desobediência. E quanta gente aí está achando que boa intenção, olha, eu desobedeço, mas vou para o culto. Né, mano, Cineia? Desobedeço e vou lá, irmã Leila, irmã Sandra, Neniara, não é assim? Meu jovem pastor Mateus. Né? Desobedeço, mas vou lá, culto. Que profecias a meu respeito. Que Deus vai me abençoar aonde? Meu Deus, eu acho um absurdo. A pessoa está numa vida de pecado. E vem falar para mim que eu uma profecia que Deus vai abençoar. Bom, só se for o Espírito Santo conduzindo ao arrependimento e a pessoa se convertendo a Cristo. Né? Eu acredito.
né? Ou alguém que é salvo, se arrependendo do pecado e correndo para Cristo, como o caso de Davi. Até acredito. Mas ao contrário disso. E agora eu chego no ponto que eu acho o mais agravante na nossa época. O mais agravante. Porque como profeta, eu tenho uma responsabilidade de orientar o povo para não entrar debaixo da ira de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa para você que me assiste pelo YouTube. Jesus, ele é o esconderijo do Altíssimo. É onde você se esconde, eu e você escondemos a ira de Deus. Tá? Jesus. Quando eu corro de Jesus, eu estou indo para a ira. Quando eu saio da palavra, eu estou indo para a ira. Cadê os profetas que alertam isso? Cadê os verdadeiros profetas que dizem está errado? Cadê eles? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 5. Ananias e Safira, eles não eram obrigados a vender o terreno e dar, mas mentiram conscientemente. E o que tem de gente que vai na igreja e mente, incrível. Incrível. O pecado principal aqui é hipocrisia espiritual e mentira deliberada, juízo imediato. Cadê os profetas de Deus? Cadê as profetisas do Senhor? Que diz, olha, esse caminho que você está escolhendo é errado. É igual um caso de um casal, eu não estou dizendo, eu vou explicar bem aqui onde eu falar. É igual o caso de um casal que a mulher decidiu separar do marido, não porque o marido adulterou ou batia nela, era violento, não por causa disso, mas porque ela decidiu deliberadamente separar dele. A igreja onde ela congregava, como esteio da verdade, me dizia que para ela, volta para a tua casa, volta para o seu marido. Você está pecando contra uma instituição sagrada que é a família. Cadê? Não apoiaram a separação, sem motivo bíblico legal. Porque eu sou a favor de divórcio, com motivo bíblico legal. Ô, Charles, mas a Bíblia agora virou coisa de justiça? Sim, a Bíblia é o mandamento de Deus, é a lei de Deus expressa ali. Ali Deus diz, pode, isso não pode. Aqui eu permito, aqui eu não permito. Cadê? Mas está aí, né? Hipocrisia espiritual, mentira deliberada. A ira de Deus contra Herodes. Isso aqui é sério. Atos 12, 21, 23. Herodes recebeu a glória como Deus. Quanta gente não quer receber glória como Deus, hein? Quem assistiu o vídeo que a Niara colocou hoje no grupo, ó, bateu com isso aqui, bacana. Quantos homens tomando a glória de Deus, quantas mulheres, pastores, músicos tomando a glória de Deus. Depois o juízo vem, aí não sabe por quê, né? Câncer, outras doenças, aí não sabe por quê. Problemas na família, não sabe por quê. Senhor, por quê, Senhor? Porque Deus é um Deus que se ira todos os dias.
E ele deixa bem claro, minha é a vingança, eu retribuirei. E Paulo termina dizendo, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque na mão do diabo, Deus te livra. Na mão de Deus, quem nos livra? Eu tinha pedido para você que assistir no YouTube, da mão do diabo, Deus nos livra. Em Cristo Jesus. Da mão de Deus, quem nos livra? Hã? Quem livrou Davi? Quem livrou Herodes? Quem livrou Saul? Quem livrou Faraó? E quem poderá livrar eu e você? A ira de Deus é coisa séria. Muito séria. A ira de Deus contra Israel, rejeição contínua. Isaías 1, 2 e 4. Jeremias 7, 23 e 26. Eu amo ler, olha, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Oséias. Que livro bacana. Deve ser estudado. Ó, muito bom. Deus fala, Deus chama, Deus, profetas de verdade. Profetas mesmo. Samuel, Natan, profeta. Esse eu posso falar, são profetas de verdade. Posso falar. João Batista, ó, profeta do Novo Testamento. Que coisa, hein? Pedro, ó, esse eu posso afirmar, são profetas mesmo. Deus falava através da boca deles, chamava a correção, chamava a posição. Mas o povo fazia o quê? Resistia continuamente. Deus falava, eles resistiam, a ira se manifestava. Cativeiros. Pragas de gafanhoto devorador. Está me entendendo? Leia o livro de Juízes. Que eu estou falando está lá. Quarenta anos no deserto de Israel. Não, Deus estava provando Israel. Para mim, eu penso diferente. Faz que minhas pernas tremem. Ó, irmão, ó, tremendo. Meu irmão está tremendo de verdade, ó. É de verdade. Só que nem eu estou fazendo, não. O Espírito Santo sabe disso. Porque o povo decidiu não confiar em Deus. Pagaram durante 40 anos um preço alto. Da ira de Deus sendo derramada 40 anos sobre eles. E é interessante, né? Só sobre o povo rebelde. A juventude, Deus protegeu. A ira final de Deus. Se você nunca aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador na sua vida, se realmente você não nasceu de novo, é o que te aguarda. Apocalipse 6, 15 e 17, Apocalipse 16, 1, 21 e Apocalipse 19, 11 e 16. Aqui não há mais aviso. Aqui Deus não fala, não chama. Aqui o Espírito Santo já não convence mais do pecado, da justiça e do juízo. Aqui é a execução da ira de Deus. E se você que me assiste pelo YouTube me perguntar para mim por que que o mundo está tão ruim se Deus existe? Se Deus é bom, por que que o mundo sofre tanto? Eu te respondo de uma forma muito simples e prática. Aquele que crê será salvo, quem não crê está condenado, porque permanece debaixo da ira de Deus. O mundo está como está porque está debaixo da ira de Deus. Está escrito. Não sou eu falando, é a Bíblia.
Aí brincamos, né? Eu não sei a resposta é tão fácil. Se a pessoa vai acertar ou não, tá aí, ó, você já apresentou a verdade para ela. Quer fugir dessa ira? Corre para Cristo. Quer permanecer nela? Não creia nele, corra dele. Tá tão fácil aí, ó, a resposta. Porque todos os textos nos revelam, em todos os textos, Deus revela, o homem entende, o homem resiste e Deus responde com a ira. Quando o homem rejeita, quando o homem resiste. Guarda essa frase. Para que você guarde a frase. Vou ler ela bem, fala bem devagarzinho ela, para você guardar ela. A ira de Deus nunca vem sem revelação prévia. Se você quer perceber isso, leia os antigos profetas. Nunca vem. Todos os cativeiros de Israel foi previsto por Moisés. Se encontra em Deuteronômio, capítulo 28. Todas as maldições estão lá. Toda a ira de Deus manifestada está escrita ali. Todas. Então não tem desculpa. A ira de Deus vem contra aquilo que já foi revelado, mas foi rejeitado. Guarda a frase. A ira de Deus nunca vem sem revelação divina. Sem Deus falar antes. Ela vem contra a rejeição daquilo que já foi falado, já foi revelado. Hoje, quantos estão detendo a verdade com a injustiça? Vivendo no pecado de forma consciente, escolhendo o errado, sabendo o que é certo. E cadê os profetas? Sabia que podemos sufocar a palavra com omissão? Quando sabemos que devemos pregar e não pregamos, devemos falar e não falamos, devemos testemunhar e não testemunhamos? Isso também é reter a verdade. Mas será que vamos começar a compreender porque certas coisas estão acontecendo na nossa vida continuamente? Parece um ciclo vicioso que nunca termina. E o papel aqui, nesta noite, é como um profeta. É fazer, de repente, você enxergar algo que você não tinha enxergado antes. E com certeza Deus, o Espírito já falou, muda, está errado isso. Você já leu na Bíblia. Romanos 12, 19 diz assim, não vos liguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 13, versículo 4, porque ela é ministra de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz rebalde a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar os que fazem o mal. Mas eu vejo hoje pessoas sufocando a palavra. Deus manda falar, não fala. Tem medo de perder a amizade, que vá para o inferno. Mas a amizade eu não perco. O dízimo continue vindo. Mas que para mim para o inferno, não.
Vá para o inferno, mas não deixe de dar o dízimo e a oferta. Não falar a verdade quando Deus manda, também é sufocar a palavra. Mesmo cristãos salvos podem resistir à verdade, viver em desobediência, omitir o evangelho. Isso coloca debaixo da ira da disciplina de Deus. Sobre o peso da mão de Deus. Hoje eu oro para Deus e eu falo, Senhor, eu não quero estar debaixo da sua mão, não, eu quero estar em cima dela. Debaixo, não. Eu quero estar em cima, não embaixo. Muito importante entender, tá? Que os salvos não vão sofrer a ira de Deus no juízo final. Eles vão sofrer a ira de Deus como disciplina, correção, aqui. É aqui. Entenda isso. Porque precisamos ser purificados como foi purificado pelo ouro. Mas tem uma notícia boa. Depois de tudo que nós ouvimos aqui, tem uma notícia boa. Eu quero falar dessa notícia. Eu quero finalizar. E Cristo nos livra da ira de Deus. Que maravilha. Romanos 3:25. O qual propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Em Salmo 20, do versículo, Salmo 20, perdão, Salmo 50, do versículo 20 em diante, até o versículo 22, se não estou enganado, a Bíblia diz assim, porque eu me calei. Vocês pensaram que eu era como vocês. Vocês pecaram, fizeram o que queriam. Vocês acharam que eu calar e fazer igual a vocês. Mas eu vou falar para você o que significa isso. Eu calar, o meu silêncio é a minha paciência, longanimidade, permitindo que vocês se arrependam e corram para Cristo. Logo agora, Romanos 5:9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1:10, esperar do céu o seu Filho, a quem todos os mortos, saber Jesus que nos livrará da ira futura. Então, o salvo está livre da ira futura. Mas a disciplina aqui não. A correção aqui, não. De maneira nenhuma. De forma alguma. Deus não faz exceção de pessoas. Não. A ira de Deus é real? É. Mas o escape também é real. E Deus providenciou. Deus não é um Deus que se ira todo dia, mas Deus também é um Deus que salva todos os dias. E a palavra-chave aqui é arrependimento. Você que também diz, uma outra frase para você que diz que não sabe por que, que o mundo está tão assim. Deus existe, Deus é amor, por que, que ele permite que o mundo seja como é? Uma outra frase para você. O mundo não será julgado pelo que faz. É aqui o maior engano das pessoas. Pessoas acham que o mundo vai ser julgado pelo que faz. Não vai. O mundo vai ser julgado pela verdade que o mundo decidiu ignorar.
Porque aquele que crê em Cristo será salvo. Quem não crê já está condenado. Você não sabe o que é crer? Acha que crer é acreditar, mas eu acredito em Deus. Não. Não é crer, não é isso. E não vou falar sobre isso agora também. Só você colocar nos comentários aí no YouTube que você quer saber o que é crer, e podemos entrar em contato com você e podemos te ajudar a entender isso. E nós, como cristão, agora a espada vira para nós, devemos perguntar: que verdade estamos sufocando? Onde Deus falou comigo que eu estou sendo desobediente? E o que eu preciso mudar hoje? Para mim terminar, Romanos 2, 8, 9. Mas fará cair sua ira e seu castigo sobre os egoístas, sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimento e aflições para todos que fazem o mal. Primeiro para os judeus, também para os não-judeus. Bom, para você que é salvo, eu vou ler para você aqui de uma forma diferente final. Haverá sofrimento e aflições para todos que fazem o pecado, para todos que desobedecem. Pecado, desobediência. Primeiro para os judeus espirituais e também para os não-judeus espirituais. Ou seja, para os convertidos e não convertidos. A eles Deus não faz distinção, isso que Paulo ensina aqui. Cuidado. Não acha porque você aceitou Jesus que você está impune da ira de Deus. Cuidado. Aqueles que seguem o caminho da injustiça, do egoísmo, da rebelião, receberão justa punição. Sofrimento e aflição são consequências inevitáveis de rejeitar o caminho de Deus, a vontade de Deus. E vou te dar uma outra coisa para você também. Queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário,